Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, aqui estamos mais uma vez no canal PC na Cidade, trazendo uma mensagem de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para todos nós. Eu convido você a se inscrever no canal PC na Cidade, a acionar o sininho e dar o like, porque aí o YouTube entende que a mensagem foi relevante, e que há um interesse de um público em receber essa mensagem, e ele expande, manda para mais pessoas. Por isso eu peço para que se inscreva no canal, acione o sininho e dê o seu like. PC na Cidade. As nossas mensagens são mensagens bíblicas, inspiradas pelo Espírito Santo. E hoje eu trago uma passagem que está no livro de Romanos, que nos fala que nós estamos livres do pecado pela graça. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amigos, aqui em Romanos, nós nos encontramos perguntando de que forma poderemos vencer essas transgressões mundanas. Se na época em que Jesus estava no mundo, a tecnologia não era tão avançada, já tinha muitos afazeres e prazeres ilícitos. Imagina hoje, na era da tecnologia, do avanço, o que nós enfrentamos de situações e argumentos que nos afastam da presença de Deus. Ou seja, pelo alcance da internet, que pode aproximar, mas pode afastar. Seja pelas circunstâncias da qualidade de vida, que pode nos aproximar, mas pode nos afastar. Porque você pode fazer um cruzeiro, ir para um lugar distante, mas fazer a obra de Deus dentro do cruzeiro, levar a Bíblia Sagrada junto com você, ser servo do Deus vivo, aonde você estiver. Mas hoje os prazeres da vida te arrastam para o pecado. Te arrastam para longe da presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E você tem vontade, tem desejo de agora eu vou orar. E de repente vem outra circunstância e te leva. Mas agora eu vou tirar um tempo para falar com Deus. E chega uma outra preocupação, uma perturbação, uma correria, as vaidades, a luxúria e o pecado. O pecado da prostituição, da pornografia, o pecado da mentira, o pecado da lascívia, o pecado da violência, o pecado da transgressão, o pecado da vaidade. E você vai se afastando, e quando você vê, você está no mar de pecado, longe do Espírito Santo, longe de Jesus, longe de ser livre pela graça, livres do pecado pela graça. Quando você vem ao Senhor Jesus, ao encontro da libertação, daquele que venceu o pecado, você começa a repousar num mar tranquilo. Você sai de um mar agitado, sai de uma preocupação, sai de uma vida mundana, promíscua, sem sentido algum, e começa a se deliciar na presença do Espírito Santo. Começa a sentir a leveza de falar das coisas de Deus. O Senhor me traz aqui para alertar você que o salário do pecado é a morte. Mas não é só a morte corporal, não. A morte do espírito, da alma. Tem gente que está viva e parece morta. Tem gente que está viva, que tem tudo e parece morto. Sem razão nenhuma para viver, querendo tirar a própria vida. Por quê? Porque está sendo oprimido pelo pecado. Está sendo oprimido pelas coisas mundanas. Mas a palavra diz que nós somos livres do pecado pela graça. Sim, a graça em Jesus Cristo.
Nós temos o remédio de todas as enfermidades, mas nós não tomamos. Nós temos o advogado de todas as causas, o melhor de todos, mas nós não buscamos. Nós temos o juiz dos juízes ao nosso lado, mas nós não estamos do lado dele. Nós temos o médico dos médicos à disposição 24 horas por dia para nos atender e nos socorrer, mas nós não vamos até ele. Não precisa de ficha, não precisa marcar horário e nem pagar consulta. Pelo contrário, você ainda recebe um diagnóstico preciso, um revestimento celestial poderoso, para que você possa se revestir dessas armaduras, desses laços que são colocados todos os dias na nossa vida. É uma mulher que passa de repente com uma roupa indecente, e os seus olhos se atraem por esta mulher, e o seu pensamento imagina alguma coisa e você já pecou. É uma página inadequada no celular que você acaba vendo, curtindo, e você já pecou. É algo que passa na TV e vai te prendendo, e você já pecou. É um pensamento bobo que entra na tua cabeça de querer ter o que não é teu, e você já pecou. E eu digo mais, não é só a questão da mulher que passa na lascívia, que passa com roupas indecentes, é a tua mente e teus olhos que se estende a ela com segundas intenções, porque ela pode passar por você e você pode olhar para ela e cumprimentá-la sem desejá-la, se você tiver em espírito e verdade. E se você não tiver em espírito e verdade, não tiver força, olhe para o outro lado. Você já vai começar a vencer uma batalha do pecado. Se você hoje é escravo do cigarro, fuma quantas carteiras por semana, vai diminuindo. Você vai estar lutando para vencer, e Jesus vai fazer você ser liberto do cigarro. Se você tem fraqueza na dependência química, começa a reduzir, e você vai chegar à libertação, porque Cristo pode fazer isso com você. Você pode ser liberto do pecado, você pode ser liberto do pecado, e sendo liberto do pecado, a palavra diz aqui em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, morte do corpo, morte da mente, morte da alma, morte do espírito. E o mais triste é que a morte do espírito, a morte do corpo e da alma, se chegar à morte mesmo, física, não dá tempo para você buscar reabilitação. Porque enquanto você está vivo, enquanto você respira, você pode chamar: Jesus, me socorre, e Ele vai te socorrer. Você pode chamar: Jesus, me ajuda, Ele vai te ajudar. Enquanto você está vivo, respirando, você tem o livre-arbítrio de confessar Jesus e aceitá-lo como teu Salvador. E se você aceita Jesus como teu Salvador, aí esta batalha já não é mais sua, é dele. É Ele que vai te guardar e vai te livrar de todas essas fraquezas que você sofre. Mas se você não for aos pés de Jesus, não tem um outro caminho a não ser Ele, você vai padecer. E se você conhecer essa morte aqui, possivelmente você é um sério candidato a conhecer a segunda morte na eternidade. Então, meus irmãos, não dá tempo para brincar. O pecado, o salário do pecado é a morte, ou seja, um dia vai vir a conta. Um dia vai vir a cobrança, tanto de você que peca, quanto você que faz as pessoas pecar. Você que anda numa vida de transgressão, corrige o teu caminho. Venha para o caminho estreito. É a hora de arrependimento. É a hora de mudança. É a hora de você se consertar. É a hora de você buscar Cristo Jesus e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Segundo Romanos 5,17. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Você consegue. Se esforce e clame. Porque a Bíblia diz em Filipenses 4,13 que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é Ele? Jesus. Se você quer vencer o pecado, quer deixar essa vida mundana, sem graça, quer deixar essa vida de escravidão, vem para o colo de Jesus. A palavra diz em Lucas 12:8
que aquele que confessar Jesus na terra, em público perante os homens, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Senhor Jesus, irá confessar diante dos anjos de Deus naquele grande dia. Esse confessou eu, Pai. Esse é dos nossos. Esse faz parte do povo escolhido. Mas se negares Jesus na terra, será negado no céu. Lucas 12, 9. Irmãos, eu prego Bíblia Sagrada, Evangelho. E tem uma promessa grande na tua vida, tem uma promessa grande para você. Você foi chamado para vencer, você é filho do dono do trono, você é herdeiro do trono e você não pode ser escravo do pecado. Fuja dele, clame por Jesus e Jesus vai fazer uma grande reviravolta na tua vida. E você vai sair desse mundo de escravidão para herdar a herança eterna que está anunciado no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 7, que irás herdar a herança eterna para aqueles que lutarem e forem até o fim. O vencedor, aquele que vencer o pecado, aquele que buscar, persistir, estar na presença de Cristo, o vencedor herdará estas coisas. E eu lhe serei Deus e ele será meu filho. É isso que Deus quer que você faça. Porém hoje, meu irmão, não seja covarde, não seja incrédulo, não seja abominável, não seja assassino, impuro, feiticeiro, idólatra, mentiroso, porque isso não faz parte daqueles que irão herdar o reino de Deus. Apocalipse 21, 8 fala isso. Quanto, porém, os covardes, incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será um lago de fogo ardente e enxofre, e irão saber qual é a segunda morte. Então, antes que a primeira morte chegue, o alerta que o Senhor está dizendo para você hoje: o salário do pecado é a morte, mas o Senhor Deus tem vida e vida em abundância para você. Ele quer transformar o teu cativeiro, Ele quer mudar a tua vida, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vem para Cristo hoje, enquanto há tempo. Esta é a mensagem de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para todos nós. Jesus te ama e eu também. Chega de sofrer, chega de pecado. É hora de servir o reino de Deus. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou puro, manso de coração, meu jugo é leve e meu fardo é suave. Mateus 11, 28, 29 e 30. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8, 32. O Senhor está te chamando. É a hora de você se posicionar. Graça e paz, gente amiga. Recebe a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que assim seja. Se você sentir no coração, compartilhe a mensagem com um amigo, um familiar, alguém que está precisando ouvir um pouco da palavra de Deus. Mande adiante a mensagem. Se inscreva no canal PC na cidade, acione o sininho, dá o seu like, nos ajude a evangelizar. Seja você discípulo de Jesus nessa terra e que Deus Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe e te guarde, hoje, amanhã e todo sempre. Amém. Graça e paz, amigos. Esta foi a mensagem para hoje.